Vamos lá, sem mais delongas. Sejam bem-vindos, senhores bitcoinheiros de plantão. Opa. Obrigado. Que emoção, Alan. Tá animado. Não tô muito animado. Não. Pra ser bem sincero. Cara, o negócio é o seguinte. Todo mundo tá falando, a moda agora é falar que esse é o ano dos institucionais, né? A gente recebeu, faz uma semana, Alexandre da BLP Investimentos, Alexandre Varsali. Recebemos Varsarelli, obrigado. Você conhece, então? Conhece. Nesse mundo, os grandes se conhecem, né? Recebemos, semana passada, agora, recentemente, Fernando Urich. Dá para considerar também que é, né? Mercado financeiro, institucional, ele trabalhou na XDEX, né? E agora estamos com o Rony, ele é gestor de patrimônio para famílias de alta renda há mais de 17 anos, entusiasta de startups e finanças comportamentais. Rony, muito bem-vindo, cara. Obrigado, gente. Obrigado por me receber. Rony, você quer alguma coisa que faltou falar de você na tua apresentação? Onde você trabalha? Não sei. O que você quer Eu trabalho comentar? num family office. O que é um family office? É um escritório que cuida da liquidez dessas pessoas, né? Famílias de alta renda. Maravilha. Geralmente, como funciona isso? As famílias de alta renda buscam vocês, famílias com patrimônio muito grande buscam vocês e pedem para... Desculpa, eu sou ignorante no assunto. Como funciona? Bom, é parte de uma das minhas atribuições ir atrás também dessas famílias, né? E mostrar o que a gente faz, qual é o trabalho que vai desde montar uma carteira, né, que faça sentido para essa família, até cuidar da parte conhecido o termo em inglês é wealth planning, que é o planejamento, são todas as estruturas que se faz para ou minimizar impostos ou garantir uma sucessão de acordo com o que o cliente tem em mente, né, isso pode ser, enfim, as famílias de alta renda, elas acabam tendo recursos espalhados pelo mundo, então cada lugar tem uma regra, então você precisa entender como tudo isso funciona, e aí ver a melhor forma de alocar isso, dado toda a questão tributária também, que é importante. Tributária é mais importante do que o rendimento que a pessoa está buscando ou não? Cara, no longo prazo, o tributário faz muita diferença, né? Okay. Imagina, faz muita diferença. É um balanço dos dois. Ok. Tem que fazer conta. Ok. E para fazer um planejamento de ativos que você vai colocar no... Imagino que seja algo personalizado, né? Cada família tem aí, forma aí sua bolsa aí de ativos também dependendo do... Fala. Não. Isso, é personalizado porque não é só, né, o patrimônio não é composto só pela parte de liquidez, que é o que a gente cuida, mas tem, às vezes, a parte imobiliária, tem um negócio por trás. Então, sei lá, se a família tem um grande negócio de importação de produtos da China. Poxa, essa principal, e essa talvez seja o principal negócio da família, né, o que é o gerador de caixa, de recursos para eles. Então, provavelmente, esse é um portfólio que faria sentido estar mais no exterior, né, para evitar o risco do real se desvalorizar, por exemplo. Um risco que talvez não é mais risco, é uma certeza, né? Quase. Mas como afeta diretamente o principal negócio da família, né, que é essa empresa, o exemplo que eu dei de uma importadora, claro. Então o portfólio dessa família pode ser completamente diferente de uma família que talvez faça mais sentido ter alocações no país onde eles vivem e gastam, né, estão um nível de gastos muito alto em real, talvez eles... Se tem uma questão, vamos dizer que seja até um consenso, que o real vai se desvalorizar, mas é meio que você monta o portfólio, se o real vai desvalorizar, os passivos dessa família também vão se desvalorizar, então tem muito aqui de unir ativos e passivos.
Perfeito. Você ia falar alguma coisa, Alan? Não, eu ia te perguntar o que é uma família de alta renda, né? Porque a gente não tem essa definição. Olha, realmente, é um conceito que vai aqui, a gente tem, cara, pensa o seguinte, a gente administra mais ou menos 65 bilhões de reais, não mais do que 700 famílias. Então, se a gente for fazer uma média, a média não é a melhor forma de fazer, mas se for fazer uma média, é como se mais ou menos cada família tivesse aqui uns 95 milhões de reais, né? Mais ou menos, pouco menos de 20 milhões de dólares. Mas a gente, enfim, tem os segmentos aqui, tem clientes de vários tamanhos. Tem alguns tiers, tá, beleza. Rony, a gente chegou aqui porque você mandou um e-mail para os bitcoinheiros fazendo umas perguntas sobre um artigo. Eu quero falar sobre o artigo, mas acho que antes da gente discutir essas perguntas, enfim, você mandou as perguntas e eu falei, putz, né? O que você faz? Tal? Você falou que trabalhava com gestão de patrimônio de famílias de alta renda, então eu chamei você para tirar as dúvidas com a gente aqui no programa. A gente aproveita e tira as dúvidas de mais gente. Mas antes de falar sobre o artigo, queria saber, já que você está falando sobre como funciona o teu negócio, o teu business, onde entra o Bitcoin nessa história? Talvez como que o Bitcoin chegou em você, qual que é a tua história com o Bitcoin, ou diretamente como que isso tem chegado para você? Tem vindo uma demanda dessas famílias perguntando para vocês se dava para incluir Bitcoin no portfólio, ou foi algo que você começou a ver como uma oportunidade, não sei, um edge, oferecer para eles? Ou se é só na PF, né? Se é um Rony PF, ou se também na PJ é algo que faça parte do seu dia a dia, né? Vamos lá. Então, a história com o Bitcoin começou já há alguns anos atrás por amigos, né, que se envolveram bastante, estudaram bastante, foram bastante insistentes que eu olhasse o assunto. Então, conforme eu estudava, eu aumentava o tamanho da alocação, mas foi uma alocação pequena, né, na PF, muito mais para estar exposto ao ativo e então acompanhar. E em 2017, alguns clientes começaram, né, teve a hype lá dos preços, né, que vieram lá de mais ou menos $900, $1.000, para no final do ano tocaram lá acima de 17. E conforme isso subia, alguns clientes provocaram, alguns clientes pediram para montar a posição, que na época a gente fez via GBTC, mas sempre coisas muito pequenas. Né? Desculpa, GBTC, para quem não sabe, desculpa, só se você puder explicar. O GBTC é o Grayscale, né? É considerada hoje a maior gestora do mundo. Eles têm um fundo negociado na Bolsa nos Estados Unidos. Então, para os clientes que têm carteira offshore, né, que acessam a Bolsa Americana, eles conseguem comprar esse ativo, que é um fundo. Então, eles estão comprando cotas de um fundo que emula, né, a performance do BTC, deveria emular. A questão é que o GBTC hoje se tornou provavelmente a maior gestora, né, o maior comprador de bitcoins do mercado. Eu já nem tenho mais noção de qual o tamanho da Grayscale hoje, mas vou chutar que é um negócio de 18 bilhões. E eu vi os números 3% dos bitcoins. Então, né, no mês passado eles compraram mais bitcoins do que foram minerados, enfim, eles têm saído bastante na imprensa, né, na mídia. Uhum. E é um fundo, então as pessoas elas têm um conforto, porque funciona mais ou menos como eles estão acostumados a trabalhar, que é ter isso numa custódia de um grande banco. Então, eles se sentem mais confortáveis em trabalhar da mesma forma como eles vêm trabalhando desde sempre. Só que tem os riscos por trás, né? O GBTC hoje negocia com ágio. Você paga... Primeiro, o GBTC tem 2% de taxa de administração ao ano, né? Você está pagando 2% ao ano para comprar. Para indexada é caro, né? Para uma coisa indexada é caro. Tem isso. E a segunda coisa é que ele é negociado com ágio, né? E esse ágio tem variado, mas ele
é da ordem de 20%, mas assim, mês passado estava em 33%. Acho que quando tocou lá nos 40 mil pontos, nos 40 mil dólares o Bitcoin, chegou a uns 33% de ágio. Uau. E é um ágio que se aparecer uma concorrência, vai embora, né? Esse é o risco, né? Se aparece uma ETF, alguma outra concorrência para eles, já era. Sim. Tipo, some o ágio, começa a ter concorrência. Diga aí. Então, exatamente, acho que é um grande risco, né? Assim, mas eu não sei qual seria a capacidade disso acontecer rapidamente. Porque por mais que uma SEC, né, a SEC é a Comissão de Valores Mobiliários americana, aprova um ETF, aí vocês são os experts, né? E aí uma das minhas dúvidas é, em quanto tempo esse ETF consegue comprar e acumular bitcoins, né? Porque ele vai começar a receber aportes e ele tem que alocar isso, né? Ele, por regra, imagino que ele tenha que alocar 100% dos ativos em bitcoin, e aí vai começar uma compra... É verdade. O problema é que o mercado antecipa isso, né? O mercado já especula antes, por isso que você vai ver um movimento antes. Mas o cara que tiver em GBTC, mesmo com o ágio, ele não vai perder, provavelmente, porque se tiver uma ETF em vista, né, o preço provavelmente vai subir, né? Vai ter uma, né, especulação aí vai ser positiva. Então, é possível. Não, acho que é um win-win. Aí não tem muita. Por mais que o ágio desapareça, se o preço, né, subir por causa dessa ETF, não é tão, né, não é um risco tão eu acho grande, que não é digamos. mas a questão, acho que do Rony não é só preço, como é que na prática você compra, sei lá, 20 mil bitcoins numa hora. Hoje em dia foi mudando bastante, né? Antes era over the counter, o pessoal fazia umas orders assim grandes e matava a coisa ali. Com o Grayscale o volume está tão grande que eles começaram a fazer fórmulas diferentes. Eles têm robôs que vão comprando no picadinho, têm alguns acordos com as grandes exchanges, né? Não sei se alguém quer descrever um pouquinho como é que é esse processo, mas eles têm múltiplas formas de comprar em volume sem afetar muito o preço e conseguindo liquidez. Eles querem liquidez e não afetar o preço, porque são ordens que poderiam movimentar o mercado a desfavor de quem está comprando. Alguém quer comentar um pouquinho como é que o Grayscale tem vindo a comprar? Quem é que está mais aí por dentro disso? Eu posso ligar para o Michael Saylor agora, se você quiser, ele explica. O Barry. O Michael Saylor comprou via Coinbase, né? Ei, Barry! Ele não está aí. Eu não sei. Eles têm acordos com as próprias exchanges, como a Coinbase, né? E depois tem uma parte mais de varejão que eles vão comprando com o robô, com as ordens que estão sempre comprando. Sim. Né? Mas eles compram no atacado na exchange. Era de se esperar que o mercado de balcão, assim, o peer-to-peer, ia ficar para trás, né? É um mercado muito imaturo ainda, né? Claro que eu acho que ele vai evoluir também, né, em paralelo, mas eu acho que era normal esse tipo de institucional criar esse tipo de estrutura para comprar no atacado. Exatamente. Ou seja, eu acho que esse de balcão, no fundo, já não está sendo usado de forma relevante por estes grandes institucionais. Há 3 anos atrás, talvez, hoje não. Hoje é o robô e os grandes acordos com as exchanges. Perfeito. E mineradores, né, também. Eles devem ter acordo. Ou estar minerando também, não sei qual é. Dos muito grandes, eu não sei. Não vi nada assim, mas talvez haja alguma coisa. Mas eu não vi nada. Se você vai comprar 20 mil, o minerador talvez seja uma ganha tendência. O minerador ganha 6 a cada 10 minutos. Não sei. Infelizmente ainda não estamos aqui, nós pessoalmente, com esse tipo de problema. Mas eu queria perguntar para o Rony o seguinte, só para ficar claro essa questão do GBTC, Rony, tem essa custódia, agora, se o teu cliente ele quiser, é um fundo, né? Se ele quiser resgatar os BTCs dele, ele não tem como, não resgata, não tem resgate. Imagino que não, ele vende as cotas dele no mercado secundário. Sim, mas não mercado tem, de bolsa. Não tem entrega física, assim física. Fala, não existe isso. Que eu saiba não, Ivan. Tá.
E teus clientes, eles têm consciência disso? Ou eles não importa a diferença? Ou eles é algo relevante para eles? A gente quer colocar nesse fundo, a gente sabe que não tem entrega física. Eu tava na verdade contando, né, como que a gente chegou. Isso foi o começo, lá, começo para assim, quando os clientes começaram a demandar ou a pedir algo um pouco mais de maneira mais firme, e realmente foram alocações muito pequenas via GBTC lá em 2017. 18 e 19 não teve muito movimento, quase que esse assunto pelo menos não foi provocado do lado dos clientes. E ninguém quis comprar barato. Tava e aí muito em 2020 e aí em 2020 tem acho que duas questões, né? Alguns clientes faziam, mas estamos falando de poucos clientes que têm uma visão muito mais de trading, tá? De que eu estou fazendo, e aí a gente operando via uma gestora chamada Pantera, mas com essa ideia de que eu não vou ficar com o mico na mão, sabe? Eu sou ágil, eu estou aqui para pegar um momentum, mas com a ótica de trading mesmo. Tá? E são poucos casos, né? Como empresa, a gente não tem aqui uma visão. Primeiro, não tem uma visão única, né? As opiniões diferem dentro das várias pessoas que tomam decisões aqui dentro da companhia. Depois, a gente não tem como empresa uma opinião sobre para onde vai o preço do Bitcoin. Então, é muito caso a caso quando o cliente traz essa demanda. O que mudou em 2020? Duas coisas. Bom, primeiro, preço é sempre um chamariz, né? Então os preços subindo. E a gente fez um evento com o Salim Ismail para clientes. Salim Ismail é um futurologista, ele é fundador da Singularity University, e assim, sempre um papo muito legal com ele, mas ele deu um conselho para as famílias de alta renda. Falou assim, olha, em termos de portfólio, o que eu faria eu compraria 5% da minha liquidez em Bitcoin e olharia daqui 10 anos. Né? Então, isso provocou alguns clientes a questionarem se eles deviam fazer alguma posição, mesmo que bem menor que isso. E a outra coisa foi preço. Né? Os clientes começaram, vendo o preço, vendo as notícias, entrou no radar deles e começaram a questionar. Então, por conta disso, até conhecendo um outro ativo chamado ABTC, que é negociado na Bolsa Suíça, na SIX, a bolsa, imagino que é uma bolsa eletrônica suíça. Mas é um negócio, você olha o tamanho desse ETP, né? XTP, a tradução, a definição de um ETP é um Exchange Traded Product, né? É um produto que é negociado numa bolsa. Da mesma forma que o GBTC é nos Estados Unidos. Mas esse ABTC é um negócio de 50 milhões de dólares de market cap, que é muito pequeno, né? Se algum institucional quer fazer uma posição nisso, é um negócio super ilíquido. E aí é o que aconteceu esse ano. Então, teve o evento com o Salim Ismail. Também, isso? Não, esse não. Tá. Esse está sem ágio por enquanto. E ele obedece à regulação suíça, que se não me engano, exige que 100% dos ativos estejam alocados em Bitcoin. Se não me engano, o da americana não existe a exigência. Mas para eles é importante, né? Porque depois tem que pagar a conta e fica salgado se não tiver o hedge em Bitcoin. Estão comprando, né? Sim, eles têm que ter. Não... Mas você estava falando, desculpa, que você estava complementando aí, finalizando. Não, é isso. Isso foi onde a gente está, né? Então, as pessoas de alta renda, elas têm demandado muito por conta de preço, e acho que também um pouco de cenário, né? Essa maneira como os governos, bancos centrais lidaram com a pandemia, essa grande impressão de moeda, isso está no jornal, está nos artigos. Imprimiram um monte de moeda para investir, e nada disso foi para investimento.
né? Então, é assustador. Né? E aí, uma das... onde eu vejo que tem uma diferença entre as pessoas que gostam do Bitcoin e as pessoas, vamos dizer, que trabalham com alocação, né? Que fazem trabalho, que trabalham no que eu faço. E é uma dúvida. Eu sinto que a galera que está mais pró-BTC sente que tem um descontrole já da política monetária. Fala assim, ó, já foi, já o estrago está feito, 21% dos dólares em circulação foram impressos em 2020, né? Então, se a gente estender, acho que 3/4 dos dólares em circulação foram emitidos nos últimos 12 anos. Bitcoin, é isso. A existência do Bitcoin, 75%. E aí Mas nós opinião... achamos que o dinheiro já quebrou faz muito tempo. Desde 1971, mais ou menos. Então, enquanto que as pessoas que trabalham com alocação, mais mercado financeiro em geral, têm uma opinião menos... eles trucam que isso aconteceu, né? Eles acham que não, pelo contrário, inclusive da maneira como a inflação é medida, está sendo um esforço tentar, no caso do mercado americano em dólar, né? Está sendo um esforço chegar nos 2%. E aí eu vejo esses dois mundos. Né? Pergunta é, como é que você mexe na taxa de juros? Como é que você sobe a taxa de juros? Não, você pode... Você não sobe a taxa de juros sem quebrar o país agora, porque você está no zero, certo? Certo. Então agora perdeu a margem de manobra, entendeu? Era como se fosse uma bomba que foi armada lá atrás, que era sustentada por crescimento, só que como o crescimento ele acaba sendo... por um lado, ele é como se fosse matéria e antimatéria, né? A inflação acaba neutralizando o crescimento, né? A gente chegou num ponto em que a margem, a liquidez acabou, a velocidade acabou e o pessoal começou a imprimir e colocar os juros no chão. É isso que aconteceu. E na Europa, eles até estão com medo de sair do juro negativo. Estão com um medo enorme. Ninguém está com coragem de sair. Vai ser curioso os próximos 10 anos ver como é que vai. Mas, Rony, o que aconteceu não houve inflação de consumo, mas houve de ativos, né? É uma loucura. Sim. O que aconteceu esse ano, né? E dentro disso que você está falando, exatamente, o índice de preço do consumidor, o CPI, né? Ele exclui, por exemplo, exclui ativos, exclui imóveis, exclui até comida, né? Alimentos não está no CPI. Então, coisas que de certa forma poderiam influenciar para você medir a inflação. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem define como é que se mede inflação? A inflação real é muito maior, na verdade. O índice está tá corrompido, digamos, está comprado. Totalmente corrompido. O índice é enviesado, é isso que ele quis dizer. Enviesado, o índice tem viés porque o governo pode subsidiar a cesta de produtos do índice. E com isso ele acaba distorcendo a percepção de inflação e acaba distorcendo todo o resto. Eu imagino que seja o pessoal que está em bolsa, que tem alguém, né, cuidando da sua riqueza, está tranquilo. Digo, eu imagino porque é um pessoal, eu vejo assim como que hackeou o sistema, que entende o sistema atual, como funciona, sabe que tem que estar investido, que não dá para deixar dinheiro parado, ou seja, como o dinheiro não vale nada, já sabe, né? Entende isso e hackeou esse sistema, entre aspas. E então tá bem, tá tranquilo, né? O sistema tá hackeado, por isso eu acho que seus clientes não têm muito essa visão de que tem um problema. A bolsa bombando. Tá tudo em ordem, a bolsa tá bombando, meu poder de compra segue mais ou menos né? Eu mantenho o meu estilo de vida, ou você diz que você acha que não, agora dessa vez é diferente?
Não nesse sentido, mas é que como eu convivo com meus clientes, né, eu não sinto tranquilidade, né, não é porque às vezes a gente fala, a pessoa tem então muito dinheiro, então ela está tranquila. Pelo contrário, tem gente que acha, ele fala de pobre assim, é diferente, eu sei. Não, ele acha que ele tem uma responsabilidade perante a família, sim. Ele fica preocupado porque ele está vendo o que está acontecendo no mundo e talvez lá atrás era mais fácil de entender como manter poder de compra, né? Você sabia que você tinha uma taxa de juros positiva e agora as pessoas começam a ficar assustadas. Não importa quanto dinheiro você tenha, com taxas muito baixas ou taxas negativas, cara, é downhill, né? Você está perdendo seu patrimônio, perdendo seu capital. Então, as conversas têm sido as pessoas têm ficado muito mais preocupadas. Entendi. A pessoa ela tem que se expor a mais risco, talvez, né? Que antes ela não se expõe. Ela comprava bondes, tinha alguma coisa assim que dava um retorno baixo por mês, mas que era suficiente para mesadinha, né? Tem negócio isso. Assim. E agora tem que se expor a risco. Entendi. Então, a gente tem muito essa discussão aqui. Essa não é inclusive, a gente tem uma opinião contrária, né? Que a gente entende essa situação complexa, juros muito baixos, mas assim, a gente truca essa ideia de que, então como o juro é baixo, então eu tenho que assumir muito risco e tranquilo. Não é isso, né? Assim, não necessariamente a solução é essa, porque vai ter custos, né? Em algum momento, numa próxima crise. Então, enfim, o trabalho está mais desafiador. Claro. Mas uma pergunta, eu entendo que e é muito interessante o que você disse, é até uma novidade para mim, nesse segmento o pessoal que está preocupado com esta emissão de dinheiro, uma situação da política monetária bem fora do normal histórico, que dá receio a todos nós e também dá nesse segmento, que vem o Bitcoin aí mais como um store of value, uma coisa assim, isso acho interessantíssimo. Mas outro aspecto que a mim me chamou a atenção, e eu não sei se chama a atenção dos seus clientes, que é a questão de herança. Ou seja, é um património. Herança, vou dividir em dois, tá? Não confiscável e facilmente herdado sem grandes problemas, não é? Ou seja, ele permite, por um lado, que esse pessoal tenha uma parte do património que, se tiver uma ação pesada, uma coisa assim, ou ele dá voluntariamente ou ninguém consegue confiscar, né? E por outro lado, em termos de herança, é maravilhoso, né? Porque pode usar a distribuição que quiser, a regra que quiser, eventualmente até pode não ter que pagar qualquer imposto. Esse aspecto também eles falam ou ainda é muito prematuro? Esses dois, né? Não confiscabilidade e herança. É prematuro. A conversa é muito mais em cima de variação de preço, é algo mais de trading, de tentar ganhar, mas a moeda base deles ainda nos portfólios em dólar, em geral é dólar, nos portfólios internacionais, em geral é dólar, nos portfólios em reais é real. Então, eles estão tentando ganhar em reais. Não chega nesse nível. Mas eu tenho alguns clientes aqui no escritório que são da área de tecnologia. E aí tem uma distinção. Essas pessoas, muitas vezes, têm uma opinião própria, elas têm fora do portfólio que a gente cuida aqui, alocação direta no ativo. Né? E aí, casos específicos, mas de gente que é menos uma análise financeira, muito mais uma análise da tecnologia, de querer estar exposto a isso. E aí sim, eles têm o ativo. Você não tem nenhum fundamentalista mesmo, então? Alguém que é Bitcoiner mesmo?
não, o que seria a definição de um bitcoiner mesmo? Provavelmente ele não é meu cliente. Um bitcoinheiro. Um bitcoinheiro. Um bitcoinheiro tem tudo em Bitcoin. Não uma pessoa que... É uma pessoa que acha que se não tiver 100% exposto a BTC, ela tá empobrecendo em paralelo. Bom, mas o bitcoinheiro Então, tem a rede Bitcoin, é o Rony dele, mais ou menos. É o manager de riqueza. Exato. Por que ele vai me pagar? Para que ele vai me contratar? A pergunta é, não foi ninguém embora da sua empresa por cair a ficha, virar bitcoiner e falar, eu quero sacar tudo, cara. Manda tudo para minha corretora. Não? Não, ainda então, não. Para vocês verem como tá cedo. Mas e pessoal, isso eu sabia, eu ficaria muito surpreso se a resposta fosse sim. Mas pessoal que quer ter um investimento mais pesado em Bitcoin, não só 1-2%, tem ou não? Então, é isso que eu ia falar, os investimentos são dessa ordem. Né? A gente colocou 1%, que talvez hoje, por conta da valorização, um pouco mais. Mas é dessa magnitude. Tá. É a dica do... Tá cedo. É aquela dica de quem? Do Tudor Jones, né? Ou de algum desses managers, né? Que falou 1% de alocação em Bitcoin. Eu acho bom. Começa por aí, não é ruim. 1% é expectável. Dada a fase. Exato. São grandes fortunas, né? Faz todo sentido, né, depende de qual é a sua moeda de referência. Como você mesmo falou, para um bitcoinheiro, se a minha referência é a quantidade de bitcoins, eu nem sinto a volatilidade, né? Enquanto que se eu meço isso em dólares, reais ou uma cesta de moedas, eu vou ver uma volatilidade expressiva, né? E aí se dosa essa volatilidade no tamanho da alocação. Exato. Seria alguém que usa BTC como unidade de conta mesmo. Esse é o cara que acha que está perdendo se ele estiver exposto a dólar, euro, qualquer shitcoin, como a gente chama. Sim. Bom, mas Rony, quem veio fazer as perguntas aqui foi você. Só que antes da gente ir para o artigo, eu queria só fazer uma última pergunta. Você falou que não tem, óbvio, que não tem um consenso aí, uma opinião homogênea entre os seus pares aí que trabalham com você no escritório. Quais são os medos ou quais são os receios principais dos seus pares aí? O que eles ainda não entendem, que você vê que eles ainda não entenderam, ou quais são os medos que eles têm? Porque o que eu sinto aqui gravando os programas, a gente fala do assunto toda semana, é que agora tem muito institucional entrando também, tem essa questão também da impressão infinita de dinheiro, os juros negativos, enfim, tudo que está acontecendo. Mas como teve essa validação de grandes investidores, né, Paul Tudor Jones, o Michael Saylor aí que entrou de cabeça no negócio, Druckenmiller, enfim, uma galera entrou, as pessoas começaram a falar, opa, enquanto a gente falava no canal, ninguém estava nem aí, que quem são os bitcoinheiros? São os caras aí. Não? Você vê como reputação é tudo. Exato. Agora, quando os caras estão falando, né, enfim, investidores de renome, né, aí outros investidores, outras empresas estão começando a olhar com novos olhos. Então, voltando para a minha pergunta, esses seus pares, que ainda com essa validação, digamos assim, desses grandes investidores, ainda não... Qual o medo? O que está impedindo eles de irem mais a fundo e entrarem de cabeça no tema? Então, esse research que gerou a nossa conversa, né, do Gavical, que é uma casa de research ela é independente, diversas instituições financeiras utilizam os researches deles. Ela representa muito desses medos que o pessoal de alocação tem. Né? A gente, quem sabe, 2020 foi bacana para tirar a palavra bolha ou pirâmide da frase, toda a frase que tinha Bitcoin, né, na imprensa e respeitável, financeira, muitas vezes tinha o bolha ou pirâmide logo em seguida. Eu acho que isso deixou de ser o caso, mas não deixa de ser um ativo volátil, riscos de queda, risco de perda. E tem também a questão
de regulação, né? Tem diversas questões, né? Vamos falar de cada uma delas, mas assim... Vamos, mas então se você quiser aproveitar, desculpa, já que você está falando do artigo, e dar uma geral do que fala o artigo, o que ele expõe, para também quem não leu, quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, poder ter uma ideia. Não, Linhas gerais. Beleza. Linhas gerais, o Bitcoin o que? Perfeito. Ele fala que tem uma análise, tá? Só para vocês terem uma ideia. Acho que o Gabe Kao tinha escrito sobre Bitcoin em dezembro de 17, a última vez, né? E aí, logo em seguida, caiu, né, ao longo dos meses, quase 80%. Então, ele acho que nem sentiu que ele deveria escrever mais a respeito disso, e agora, dezembro 20, veio essa nova, foi na verdade janeiro de 21, ele veio com esse novo paper, onde ele analisa o Bitcoin, ouro ou moedas fiat, né? Sobre alguns aspectos, né? O que é melhor em cada um desses aspectos. Então, ele olha sobre a questão de fungibilidade, divisibilidade, guarda, né? Storage, reserva de valor e transporte, custos de transação, estabilidade do poder de compra. Esses são os principais pontos, né? E uma coisa que eu li o artigo, um ponto que eu achei interessante, primeiro ele começa definindo o que é dinheiro, né? E ele aí cita o Naval Ravikant, e ele fala: o dinheiro é a bolha que nunca estoura, né? O que o Naval fala. E aí ele fala uma frase aqui no começo do artigo, ele fala: se a criptomoeda favorita do mundo continuar ganhando essa aceitação como meio de troca, sua utilidade e valor continuarão a aumentar. Do contrário, a bolha estourará. Acho que daí a gente pode conversar um pouco. O que ele quer dizer é o seguinte: ele não vê utilidade. Ele fala depois, mais para frente no artigo, ele fala também que se o Bitcoin não se tornar um meio de troca em boa parte da economia global, ele praticamente assume que ele não tem utilidade e que não pode servir como reserva de valor. Eu acho que aí nesse ponto a gente já começa, pelo menos eu leio e falo, não entendo bem por aí. Sabe o que parece para mim? Parece que ele está falando, se continuar funcionando, continua funcionando. Se parar de funcionar, parou de funcionar. Porque é isso, né? Não está ganhando aceitação, não está cheio, o mempool não está cheio, o pessoal não está transacionando, não tá ficando, as taxas para transacionar não estão cada vez mais altas, ou seja, o negócio tá ganhando aceitação. Não estão ganhando hash rate, os mineradores não estão entrando com mais e mais miners aí para concorrer pelos bitcoins que estão sendo gerados. Sim, mas acho que, Alan, para explicar, acho que tem dois pontos aí que não dá para separar, mas talvez para explicar a gente tenha que separar. Que uma coisa é o seguinte: se hoje o preço ficar do jeito que está, estabilizar, o Bitcoin continua funcionando da mesma forma. Ele continua sendo imutável, ele continua sendo resistente à censura, ele continua sendo escasso. Não, calma, claro. Com os halvings, se o preço não aumentar, enfim, não fecha o ciclo virtuoso aí dos incentivos da rede, certo? Mas basicamente, se o preço se mantiver e o flow continuar, significa que você está perdendo um valor de market cap. Né? Não, tudo bem. É que do jeito que eles que consertem o dólar no meio do caminho. A não ser que comecem a queimar dólar. E aí tenha menos dólar em circulação, aí o preço, eles conseguem segurar o preço do Bitcoin. É que, Alan, não é o entendimento que ele tem. Esse é o entendimento que a gente já tem aqui em relação ao preço, como isso fecha no sistema de incentivos. Não foi como eu entendi, como ele colocou no artigo. Para ele, entendi. Para ele não tem funcionalidade, ainda não tem. Não há nenhuma utilidade no Bitcoin. Não serve para porra nenhuma. Como se ele estivesse falando, se esse evento acontecer, um dia as pessoas vão falar, nesse dia a bolha vai estourar, vai todo mundo descobrir nesse dia que não funciona,
Ele acha o seguinte, que o mercado vai é ser um muito pivô. pequeno e que se não tiver uma grande aceitação, se não tiver hiperbitcoinização, ou seja, enfim, não, acaba a utilidade e morre o Bitcoin, entendeu? Estoura a bolha e vai para... É por isso que parece que o que eu falei no começo. Se continuar funcionando, é porque está funcionando. Se parar de funcionar, é porque parou de funcionar. É o que parece. Para É o que ele você, falou, na real. não acho que é como as pessoas estão lendo o artigo, mas enfim, Tá certo. interpretação de texto aí, cada um... Qual é a sua interpretação, Rony? Não, eu concordo com você, mas como eu li, da forma que ele colocou, entendeu? Ele não entendeu o Bitcoin, nada, e ele acredita que para ter utilidade, enfim, depende que todo mundo que tem uma aceitação... Que o valor vem do medium of exchange, não do Exato, de todo... exato, Enfim, exato. Foi assim que eu entendi. Tanto que eu até destaquei aqui tanto que no final, na conclusão, ele coloca, né? Ele tem dúvida se pode existir um dinheiro alternativo às fiats, ou seja, ele já não reconhece que é uma alternativa, ele entende que não é uma alternativa, e ele não está convencido que o Bitcoin possa se tornar dinheiro. Ou seja, ele não vê o Bitcoin como dinheiro, entende? Então, você lê o texto inteiro e vê as conclusões e fala, o cara não entendeu, porque ele acha que o Bitcoin não é dinheiro. Então, já daí, digamos, não daria nem para começar muito cedo mesmo. A conversar. Exatamente. Não, eu tenho só um comentáriozinho aí, Ivan, que é o seguinte: essa definição dos 3 tipos de bens, não é? A medium of exchange, como eu vejo nessa definição original, pode ser indireta, ou seja, o ouro é em grande parte, e talvez na sua maior parte do valor, um medium of exchange. O ouro do Banco Central você não usa para fazer joias. Você usa como store of value, e o store of value é um medium of exchange indireto, ou seja, você troca o ouro por dólar e o dólar pelo saco de arroz. Você troca o Bitcoin por dólar e o dólar por saco de arroz. O Bitcoin e o ouro podem ser um store of value e está na terceira categoria. O medium of exchange não é só o que você usa para comprar o cafezinho. O ouro, eu não sei qual é o market cap alocado nos bancos centrais, mas acredito que seja bastante mais de 50%. Muito mais do que em joias. Eu vi esse número recentemente, Becas. Tipo, eu ia chutar entre 40... Entre 40% e 50% está em Banco Central. É mais ou menos isso. E você tem uma parte relevante na mão de instituições, né? Ou famílias. Pronto, mas os dois somados... Acho que dá uns 80, preciso verificar. Pronto. Ou seja, não está sendo usado nem para você, não está sendo usado para fazer nada, nem para você consumir. Ele está sendo usado como store of value. Só estocado. 80%. Se o ouro amanhã não servisse para fazer joias, continuaria esses 80%. A função principal dele hoje não é fazer joias, nem headphones. Vai voltar store a of ser. value. Então, esse terceiro item do medium of exchange... Esse terceiro item do medium of exchange é onde se encaixa o ouro e o Bitcoin, mas mais numa perspectiva de store of value, portanto, de guardar valor, do que de comprar o cafezinho. Mas é outra forma. Quando o Mises definiu essas 3 categorias, obviamente que eu acho que ele considerava o ouro na terceira também, né? Até maioritariamente, né? Só para adicionar 2 pontos também, eu estava olhando aqui as anotações que eu fiz, outros 2 pontos que ele coloca no artigo que para mim, enfim... Mas acho que isso está dentro do que o Rony falou, né? Ou seja, dúvidas, medos gerais que representam aí o sentimento de pessoas do mercado financeiro tradicional, se é que se pode chamar dessa forma. Com relação à fungibilidade do ouro, tá, Becas? Ele fala o seguinte... Barras de ouro são fáceis de verificar sua pureza e vêm com selos de terceiros com reputação.
Tá, não é tão fácil assim. Eu, pelo menos, não. Se você me der um ouro, eu não sei te dizer se esse ouro é puro e ter que confiar num terceiro. Você corre risco de custódia, né? Também. Não, e outra, ter que confiar num terceiro. Eu com o meu Node aqui, eu sei te dizer se minha transação foi realizada ou não. O que é mais fácil de verificar? Um Bitcoin ou ouro? Não, mas sem dúvida que é um Bitcoin, sem dúvida. Então esse é um ponto. Qual é que é mais fácil? Você consegue verificar. E qual é mais fácil de guardar em casa? O Bitcoin também. Claro. Então. E de mandar para o amigo que está no outro lado do mundo. Bitcoin. O Bitcoin. E a segunda coisa que ele fala ele ainda tem medo que surja mais bonito? Ele ainda tem medo. O ouro é mais bonito. Não, intelectualmente é o Bitcoin. Ele ainda tem medo que surja uma criptomoeda melhor que o Bitcoin. Esse é o medo de quem não conhece. Cara, não entendeu, ou está muito longe de entender. Né? Então, é isso que eu estava querendo dizer, Alan, quando eu estava comentando do artigo. Uma coisa, eu tenho certeza que